Boa noite, meus amigos, minhas amigas. Espero que vocês estejam felizes, estejam em paz. Nós damos início hoje a mais um dia do nosso estudo em torno da obra do Leon Denis, né? E nessa segunda-feira, nos cabe avaliar um capítulo bem pequenininho da obra. Eu leio aqui no leitor digital, então para mim foram 3 páginas, e acredito que no livro seja até menos que isso, né? No livro impresso, que é o capítulo 18, chamado Fenômenos Espíritas. De certa maneira, vocês vão perceber que aqui o Leon Denis repete uma certa argumentação que ele já vinha fazendo ao longo de alguns capítulos anteriores. Na verdade, ele vai afunilando cada vez mais o campo perceptivo do leitor para que ele vá desaguar na observação dos fenômenos que o Denis narra para nós no próximo capítulo e nos capítulos seguintes, onde ele vai depois começar a discutir alguns princípios fundamentais do Espiritismo, né? Então aqui, o que o Denis faz é, de maneira muito sintética, colocar uma seta apontando para o melhor caminho disponível no seu tempo para o estudo e a percepção dos fenômenos ditos supranormais ou paranormais, né? E eu destaquei, então, alguns trechinhos da obra para a gente comentar sobre eles. Na verdade, eu destaquei 3 pequenos trechos. E eu queria desdobrar esses assuntos para a gente poder refletir em torno de alguns aspectos do desenvolvimento do nosso espiritismo. E por que é que eu digo isso? Porque é impossível a gente não perceber que nas casas espíritas que frequentamos habitualmente, embora nós tenhamos como referência o pensamento de Allan Kardec, muitas das práticas realizadas não são sequer mencionadas pelo professor Rivail na organização das obras fundamentais do Espiritismo. E isso não necessariamente diz respeito a algum tipo de equívoco, algum tipo de engano, desencontro, nada disso. Ocorre que a gente precisa ter atenção que, ao chegar ao Brasil, o Espiritismo toma feições muito particulares. E que, se a gente quiser, de alguma maneira, entender o cerne do pensamento espírita, nós também temos de ter olhos para perceber essas modificações que aconteceram. Vou dar um exemplo para vocês. Não sei se é do conhecimento de todos, mas o primeiro grupo espírita oficial no Brasil foi fundado em Salvador, né? Por que eu digo primeiro grupo oficial? Há notícias de reuniões familiares e também algumas pessoas que estudavam o espiritismo na corte do Império, portanto, no Rio de Janeiro, na década de 1860 já. Especificamente, a gente tem um livro publicado em 1860 por um professor francês que veio para o Brasil, falando um pouco a respeito desse fenômeno de contato com o mundo invisível. Mas enquanto permaneceu na corte, as sessões espíritas
eram discretas, familiares, há muito pouca documentação disponível a respeito delas. Por outro lado, em Salvador, nós temos uma figura que é bem representativa para a história do espiritismo no Brasil, mas pouco estudada, que foi um jornalista e funcionário público chamado Luiz Olímpio Teles de Menezes. E o Teles de Menezes vai ser o primeiro tradutor de Kardec oficial no Brasil. Ele vai traduzir trechos do Livro dos Espíritos, numa obra que ele chama de Filosofia Espiritualista. Ele retira alguns pedaços da obra, traduz, publica, assina como tradutor, isso, se eu não me engano, em 1865. Em 1867, ou algo muito perto disso, ele funda o primeiro grupo espírita em Salvador. Só que a gente precisa lembrar que o Brasil, enquanto império, possuía uma religião oficial. E qual era a religião oficial? O catolicismo. No Rio de Janeiro, a igreja não vai se importar tanto com o desenvolvimento dos núcleos de estudo espírita no modelo francês, com os núcleos de estudos kardecistas, embora alguns companheiros não considerem esse termo pertinente, no campo da pesquisa das ciências da religião, é muito difícil a gente abrir mão do kardecismo. Há uma especificidade em utilizar o termo que é bem mais útil do que a gente simplesmente usar espiritismo, né? Essa é uma questão, inclusive, que eu posso explicar num estudo mais adiante, se isso incomodar os amigos. Mas, bem, no Rio de Janeiro não há oposição. Em Salvador há muita oposição ao grupo espírita, do Teles de Menezes. E aí, um arcebispo, que o nome agora me foge da memória, publica no jornal uma carta orientando aos fiéis sobre como se comportarem diante do espiritismo, tratando o espiritismo como uma mentira perigosa, como algo que talvez pudesse prejudicar a religião formal e prejudicar o rebanho da Igreja Católica lá nas terras de Todos os Santos, né, na Bahia. O Teles de Menezes, ele então escreve uma resposta, uma carta-resposta aberta ao senhor arcebispo. E a resposta que o Teles de Menezes dá no jornal inicia um debate público entre representantes da Igreja e representantes do Espiritismo. Para a filosofia dos espíritos, isso é ótimo, porque o principal meio de comunicação da época eram os jornais impressos, né? E eles veiculando, constantemente notícias, matérias, informações a respeito desse tal espiritismo, acabavam por mostrar para as pessoas que isso existia. Essa peleja se arrasta por algum tempo. E por que é que eu estou usando isso para começar o nosso estudo em que a gente vai falar dos fatos espíritas? Porque Kardec, ele não vai definir o espiritismo de maneira definitiva como uma religião. É claro que ele vai escrever sobre o tema e ele vai perceber, logo na introdução do Livro dos Espíritos, vocês já podem ler isso, ele vai perceber que o espiritismo ele se encontra no lugar onde nascem as religiões. É um pouco da expressão que ele usa. O espiritismo aponta para o local onde as religiões surgem, ou seja, o contato com o mundo invisível. Mais adiante, ele vai escrever na Revista Espírita que entende sim o espiritismo como uma espécie de religião, mas que teria as suas características próprias. O Teles de Menezes, quando está discutindo com a Igreja, ele vai escrever mais de uma vez nos seus artigos uma expressão que é pelo menos curiosa para nós. Ele diz que ele escreve para alertar o bispo na condição de católico e de bom católico. Inclusive,
ele vai apresentar algumas ideias nessas suas cartas que o Espiritismo nem de longe entendia como coerentes. Por exemplo, a ideia da ressurreição no juízo final. Isso para o Espiritismo não é razoável, até porque o Espiritismo não tem nenhum tipo de leitura de juízo final na sua escatologia, né? Não há fim. Quanto mais ressurreição da carne no juízo final. E o Telles de Menezes defende essas ideias, sendo espírita. Vocês podem pensar, poxa, é só uma pessoa, é só um indivíduo. Não, não é só um indivíduo. É o principal representante do espiritismo no Brasil na década de 1860. Kardec falece no dia 31 de março de 69. Ele trabalhava no seu escritório e um aneurisma rompe no seu cérebro e ele acaba falecendo subitamente. Quando ele falece nesse dia, né, é o último dia do mês, de março, a Revista Espírita de abril já estava pronta. E se eu não me engano, na Revista Espírita de abril de 69, se não for na de março, Kardec cita, inclusive, as cartas que ele havia trocado com Telles de Menezes, o que dava para os espíritas aqui no Brasil, para os baianos, a condição de contato com o professor, né? Com a fonte da filosofia espírita. E vejam, tudo que eu estou falando é para chegar num ponto que o nosso movimento, a nossa forma de fazer espiritismo no Brasil é muito colorida com as tintas da Igreja Católica. E também com outras tintas que vão derivar de algumas culturas de matriz africana. Então, se a gente pegasse as obras de Kardec e cotejasse elas com o que a gente faz na Casa Espírita, algumas coisas seriam unicamente fruto de uma nacionalização, de um... me foge a palavra, de uma brasilização, se essa palavra pudesse ser inventada, do movimento francês. Né? Isso tem que ficar claro. Por quê? Porque o Denis está escrevendo para nós agora e ele vai falar do espiritismo como ele conheceu na França. Né? Portanto, muito menos voltado para a religião e muito mais voltado para um campo do pensamento, da filosofia. Bem, eu vou então rapidinho pegar aqui uma pergunta do Sanlúmios Lopes, que ele pede para eu explicar sobre a expressão, o uso do termo espiritismo e kardecismo. Veja só. Primeira coisa que a gente precisa ter em mente. Eu ouço alguns companheiros espíritas agindo com muita tacanheza de pensamento, um pensamento estreito, quando tratam do assunto. Porque eles vão dizer que Kardec não é o criador do espiritismo, que, portanto, não podemos chamá-lo de kardecismo. E eles vão alegar, então, que a filosofia não é de Kardec, é a filosofia dos espíritos, portanto, como Kardec usou o espiritismo, nós temos que usar espiritismo. Nós temos que olhar com atenção para esse argumento. O próprio Kardec vai citar em algumas revistas espíritas que já no seu tempo as pessoas se referiam ao espiritismo como kardecismo. Por que eles se referem ao espiritismo como kardecismo? Porque o espiritismo, como a gente tem hoje acesso a ele, através das obras fundamentais de Kardec, é o modo de lidar com as comunicações mediúnicas na França. É o espiritismo francês, ou melhor, me corrigindo, é o espiritualismo francês. Se a gente pegar no mesmo período de Kardec um recorte do que se fazia nos Estados Unidos, do que se fazia na Rússia, do que se fazia na Alemanha, e mesmo do que se fazia na Inglaterra, nós veremos que não há identidade com o que Kardec propunha. De modo que espiritismo, a palavra espiritismo, é a filosofia dos espíritos conforme sistematizada por Allan Kardec.
Esse é um primeiro ponto que precisa ficar claro. Tanto é assim que quando a gente pega uma obra famosa de história do espiritismo, chamada A História do Espiritualismo, escrita pelo Arthur Conan Doyle, o livro tem vários capítulos e o espiritismo francês ocupa 1/3 de um capítulo pequeno. Ou seja, há uma infinidade de teorias, de pensadores, pensamentos, que englobam o moderno espiritualismo nascente, dos quais o modelo francês é um desses modelos. Então, a gente tem que entender que espiritismo se refere a algo bem específico. Até hoje, nos Estados Unidos, existem grupos que se dedicam ao moderno espiritualismo, ao contato com os espíritos, mas que não têm a obra de Kardec como referência. Existem igrejas espiritualistas na Inglaterra. Também partem do princípio de que é possível ter contato com o mundo invisível. Na medida que a gente vê o século XIX prosperar, o termo espiritismo se torna prostituído. De que forma? Tudo aquilo que tratava de comunicação com o mundo invisível passa a ser chamado espiritismo por analogia. Quanto mais quando essas coisas chegam ao Brasil. Por quê? Porque aqui no Brasil a gente já vai ter uma tradição, a partir da década de 70 do século XIX, de um movimento que se chama espírita. Então, tradução de livros, cinema, peças, e mesmo em alguns lugares dos Estados Unidos e da França, esse nome espiritismo passa a ser associado a qualquer crença que trate dos espíritos. E a gente sabe que não é verdade. Então, o que alguns pesquisadores do assunto, e quando eu estou dizendo pesquisadores, eu não estou me referindo a espíritas, eu estou me referindo a pesquisadores acadêmicos, portanto, historiadores, sociólogos, antropólogos. O que eles fazem para separar a obra de Kardec das demais obras é dar a ela o título de kardecismo ou espiritismo kardecista, que significa, sem maiores problemas, o contato com o mundo invisível, conforme sistematização de Allan Kardec. Né? Talvez você possa objetar, mas ainda assim é errado, porque se Kardec cria a palavra, e ele dedica os primeiros itens do Livro dos Espíritos para explicar por que a palavra existe, nós não podemos simplesmente trocar. Mas a língua é dinâmica, meus amigos. Isso não é uma deformação da doutrina, muito pelo contrário. Né? Isso é uma adaptação linguística para que o conceito ganhe mais clareza aos olhos e aos ouvidos de quem não é espírita. Então percebam, chamar o espiritismo de kardecismo quando a gente está num contexto de estudo não é pejorativo. Tanto não é que quando há o censo religioso, que é parte do censo demográfico nacional no Brasil, a Federação Espírita Brasileira comumente orienta ao IBGE que considere como espíritas aquele indivíduo que se apresente como kardecista. Então não dá para a gente ter dois pesos e duas medidas. Essa é uma expressão que é prática, que é útil e que pode auxiliar as pessoas a estudarem um pouco mais de espiritismo, sem afetar em nada o conteúdo dos trabalhos realizados por nós e das nossas atividades nas instituições espíritas. Tá bom? Vamos seguir com o Leon Denis, então? Eu acho que pode ficar interessante. Essa coisa do espiritismo kardecista é tão curiosa porque eu fui convidado para auxiliar na condução de uma disciplina aqui na Universidade Federal de Juiz de Fora, no curso de Ciência da Religião, que se chama Espiritismo Kardecista. E eu, nesse semestre, estou participando da disciplina, lecionando junto com outro professor, meu orientador de doutorado, a disciplina Espiritismo Kardecista, voltado para a história do movimento, para a formação do espiritismo no Brasil, constituição do pensamento de Kardec na França, todas essas coisas. E a própria universidade se refere ao espiritismo como espiritismo kardecista. Há uma cadeira, uma disciplina sobre isso. De modo que nós precisamos nos desarmar um pouco e não ficar tão preocupado quando alguém usa essa expressão. Eu me lembro de um congresso, certa vez,
que... foi um vídeo até que rolou na internet, com muito... foi muito difundido, que era um vídeo do André Trigueiro, bem bacana, em que ele responde a respeito do preconceito dos espíritas contra preto velho e outros espíritos que se manifestam dessa forma. Vocês devem ter visto. Correu no WhatsApp, por todo lado. A resposta do André Trigueiro é muito boa, mas o sujeito que faz a pergunta para ele está lendo a questão num papel. E aí o indivíduo, ao invés de cumprir uma função pragmática de ler a pergunta, comete uma indelicadeza tremenda, porque ele diz assim, na pergunta o sujeito fala, por que é que as denominações do espiritismo kardecista, papapá, 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 e aí faz a pergunta do preconceito. E aí o leitor, então, ele diz assim, só pela pergunta dá pra gente perceber que quem perguntou não entende de espiritismo porque usou a expressão kardecista. Que grosseria tremenda! Que coisa horrorosa! Muito dificilmente o indivíduo que emite uma opinião preconceituosa como essa se dedicou a estudar o aparecimento do termo kardecismo, por exemplo, no espiritismo aqui no Brasil, como que ele se constituiu, por que ele surgiu, como Kardec olhava o termo, mas foi muito ferino em emitir um juízo de valor a respeito do sujeito que faz uma pergunta honesta. Portanto, a gente tem que ter muita atenção nisso, né? Não é esse termo que vai inviabilizar os nossos estudos. Agora sim a gente vai para Leon Denis. Denis começa esse item dizendo assim, entre todas as provas de que existe no homem um princípio espiritual sobrevivente ao corpo, as mais frisantes são fornecidas pelo fenômeno do espiritualismo experimental ou espiritismo. Vejam, o Denis está falando com muita convicção e ele está direcionando a fala dele para indivíduos leigos que estão travando contato com o livro depois da morte, como quem descobre uma síntese do pensamento espírita. Portanto, há muita força nessa afirmativa que eu acabei de ler. Até aqui, e vejam, nós estamos no capítulo 18. Até aqui, o que ele vem fazendo é apontar que os fenômenos existem, que eles são patentes, de que é possível racionalmente considerá-los. Entretanto, a partir daqui, ele coloca o dedo, ou seja, ele mostra a direção para quem o lê, de que se ele compreendeu todas as questões preliminares apresentadas até o capítulo 17 aqui na obra, e ele quer ter contato para descobrir o que é de fato o mundo invisível, que o melhor meio de fazer isso é o espiritualismo experimental ou o espiritismo. Pensar nisso hoje é algo fora da caixinha, quase perigoso. Sabe por quê? Kardec ele é muito enfático. Ele vai sugerir que ao invés de grandes grupos espíritas, a gente tivesse vários pequenos grupos, ou grupos menores. E ele tem um argumento muito prático para isso. Primeiro, o coletivo muito grande é difícil de ser administrado. Portanto, não há como se ter controle ou se ter pelo menos acompanhamento satisfatório de uma instituição que seja gigantesca. Segundo motivo, e esse ele usa uma alegoria. Se uma casa grande como essa, uma casa gigante, ela cai em algum problema, em alguma cilada, ela comete algum deslize,
comete algum crime ou coisa que o valha, seria como se um raio caísse sobre ela. E a destruição de uma grande casa seria pior para o espiritismo, para o desenvolvimento da ideia espírita, do que se fosse um grupo menor. Além, é claro, de que os fenômenos se produzem com mais clareza e mais intensidade em condições que a gente chama de condições familiares. Pessoas que se conhecem, que se gostam, que se sentem recolhidas e protegidas umas na presença das outras. Então, Kardec ele é bem enfático na proposição de que, ao invés de termos grupos grandes, seria melhor que nós tivéssemos grupos pequenos e mais grupos, né? Bem, mas o que isso acarreta na prática cotidiana das nossas instituições espíritas? Ocorre que, como a casa se torna grande e a sua gestão difícil, ela acaba precisando gerir-se a partir de alguns critérios que se aproximam muito mais da gestão e da administração de uma empresa do que do cuidado, da simplicidade e da singeleza de uma casa espírita, de um templo, né? É até difícil usar essa palavra templo, porque as pessoas logo associam templo à igreja, mas a gente pode considerar a casa espírita como um templo dedicado à instrução das almas, um templo dedicado à sabedoria, não à sabedoria mundana, mas à sabedoria espiritual. A gente sequer tem paralelo do que seria administrar um templo fugindo da burocracia. E ainda indo mais fundo nessa direção, o que grandes empresas espíritas terminam por produzir? Indivíduos que vivem 20 anos, às vezes um pouco mais, um pouco menos, frequentando cotidianamente ou semanalmente a instituição, engajadíssimos em trabalhos de estudo ou em trabalhos de obras assistenciais, mas que nunca presenciaram um fenômeno espírita. E isso é chocante, né? Exatamente porque, ao colocar a mediunidade tão protegida, tão escondida, tão guardada, pelo medo do que a sua exposição poderia causar, num contexto em que a burocracia impera ao invés da fraternidade, ou que a burocracia sobrepuja a fraternidade, o que nós geramos, meus irmãos e meus amigos, é a aura de santidade dos médiuns. Por quê? Porque nós raramente sabemos o que é uma sessão mediúnica, o que é uma psicofonia, o que é uma psicografia, portanto, é algo desconhecido. E se é desconhecido, é livre para ser imaginado ao bel prazer. Como não há padrão e como não há critério, é muito comum que o primeiro indivíduo que se apresente como médium, ainda que ele tenha comportamentos esdrúxulos, em total desacordo com a obra espírita, os frequentadores, os simpatizantes, aqueles que buscam a casa para estudar, acabam tendendo a enxergá-lo como um profeta, como alguém que domina esse contato com o mundo invisível. E talvez nada seria mais anti-kardeciano, né? Ou anti-espiritismo do que essa ideia. Nada seria mais pernicioso do que a idolatria a médiums de qualquer natureza. E é interessante porque eu falo isso a vocês não só na condição agora de estudioso do espiritismo, de praticante, mas eu falo também na posição de médium. É muito comum que os companheiros procurem esse pedestal para colocar os médiuns. Não é por maldade, mas é por desconhecimento. Quando a gente vê, a gente pode estar perto do fenômeno, com uma certa regularidade. E é claro que é muito difícil você produzir isso numa casa
que tem 600 trabalhadores, 1000 trabalhadores, é algo difícil até de se imaginar. É muito difícil realizar isso em instituições em que equipes de trabalhadores sequer se conhecem. Mas a gente tem que pensar no assunto. Porque é exatamente o que o Denis está apontando. O Denis está dizendo para nós, olha, se você quer entender e ver esses fenômenos, o melhor local para isso é a casa espírita. Ou melhor, é o espiritualismo experimental ou é o espiritismo. E aí, logo adiante, 2 parágrafos abaixo, ele vai dizer para nós assim, comentando essa ideia, às vezes, inocente que os nossos cientistas têm, os nossos homens de gênio têm, em relação à impossibilidade de que os fenômenos espíritas sejam reais. Ele diz assim, Newton disse, é loucura acreditar que se conhecem todas as coisas, e é sabedoria estudar sempre. Não só todos os sábios, mas também todos os homens sensatos têm o dever de estudar esses fatos que nos patenteiam uma face ignorada da natureza, de remontar às causas e de deduzir as suas leis. Esse exame só pode fortificar a razão e servir ao progresso, destruindo a superstição em sua origem, porque a superstição está sempre pronta a apoderar-se dos fenômenos desprezados pela ciência e a desfigurá-los, atribuindo-lhes caráter sobrenatural e miraculoso. Esse parágrafo é fantástico. Né? Esse parágrafo, só ele daria o nosso estudo de hoje. Por quê? Porque o Denis não está partindo do princípio de que crer na comunicação dos espíritos, ou crer na existência dos espíritos, é um artigo de fé. Ele não está apresentando para nós essa ideia como algo que você deve simplesmente acreditar porque alguém te contou. Não é isso. É muito pelo contrário. Ele está apontando para nós o seguinte: há fenômenos que não são explicáveis? Há. E isso a gente não tem como duvidar, né? Mesmo o maior cético, o maior descrente, ele vai ter que lidar com alguns fenômenos insólitos que foram narrados ao longo da história. A gente pode citar alguns fenômenos insólitos, por exemplo, a visão que o Swedenborg tem à distância de um prédio público que pegava fogo. E ele, quando comunica que teve aquela visão, de fato, naquele momento, o prédio estava em chamas. Só que o Swedenborg estava a uma distância enorme do lugar e no século XVIII. Inclusive o Kant, Immanuel Kant, vai escrever a respeito dessas visões, né, do Swedenborg, dizendo que há uma dúvida ali do que estava acontecendo. Nós temos outros fenômenos que são presenciados com alguma frequência, por exemplo, curas onde não há mais prognóstico de sobrevida ou de sobrevivência para o paciente. Nós temos as cartas psicografadas pelo Chico. Nós temos um fenômeno que é muito comum, que é a visão de pessoas no momento da morte, né? Por exemplo, um parente vai desencarnar, está desencarnando numa cidade bem distante. E aí ele se apresenta para o irmão, para o pai, para a mãe, que tem uma última visão, ou tem um sonho naquela noite, exatamente nas condições, ou exatamente apontando esse desenlace. Há fenômenos, né? Há indivíduos que em transe fazem coisas que são inimagináveis. Médiuns de pintura mediúnica, como Florencio Anton, de Salvador, que produzem obras que têm sido estudadas no mundo inteiro
e que inclusive pinta em transe para poder se perceber o que o transe produz no cérebro do médium. Portanto, há fenômenos. E o Denis está dizendo, olha, quem estuda a procedência desses fenômenos e vai dizer se eles são reais, vai produzir um tipo de ciência. E essa ciência é o espiritismo. É bem diferente do que a gente está acostumado a fazer, né? E mais, ele vai dizer que, se os fenômenos existem, a gente precisa estudá-los com atenção. A gente precisa dar razão a um pesquisador que queira olhar para o fenômeno. A gente precisa dar atenção para um pesquisador que vá se debruçar sobre ele. Por quê? Porque caso a gente não faça isso na casa espírita, ou seja, se não existir em nós uma crítica afiada, justa, porém afiada, a respeito daquilo que acontece no contato com o mundo invisível, nós vamos cair onde? Nos braços da superstição, ou da crendice. E aí, meus amigos, é só ladeira abaixo. Por quê? Porque essa nossa dificuldade de apresentar crítica ao fenômeno que nós presenciamos, ela abre espaço para qualquer tipo de maluquice. E eu não estou sendo generalista, não. E também não estou usando uma palavra para fazer figura de linguagem. Estou me referindo a maluquice mesmo. A qualquer coisa menos algo que tenha passado pelo crivo da razoabilidade espírita. E geralmente essas maluquices, ou essas... Eu tenho que parar de usar essa palavra. Pode soar ofensivo. Nesse momento não é minha intenção ser ofensivo. Mas esses desencontros, esses descalabros, eles geralmente surgem no espiritismo, no movimento espírita, como moda, como ondas e modas, né? Vamos citar algumas dessas perversões dos eixos fundamentais do espiritismo. Há um médium, eu não vou citar o nome dele, na verdade nem me importaria de citar, mas esse é um esforço que eu tenho feito comigo mesmo, de arrancar um pouco os dentes da boca. Há um médium que ficou famoso há 10, talvez 20 anos atrás, aqui de Minas Gerais, com uma produção mediúnica muito boa, de qualidade muito elevada. No entanto, esse rapaz começou a, de uma hora para outra, realizar uma produção mediúnica bem heterodoxa, o que por si só não seria um problema, né? Kardec é bem explícito ao dizer que os espíritos não necessariamente precisam concordar todos entre si. A gente pode ter espíritos que pensem levemente diferente, e isso vai se tornar objeto de estudo, para que a gente possa, a partir da junção de conhecimentos vindo por médios também distintos, produzir essa universalidade do ensino dos espíritos. Portanto, ter uma ideia diferente por si só não invalida o médium e não invalida a sua produção. Mas a gente começa a perceber que esse médium foi produzindo obras cada vez mais distantes da razoabilidade do pensamento espírita fundamental. Então ele começou a produzir obras, primeiramente, que se voltavam para magia, magia negra, magos, dragões, cenas terríveis, catastróficas, assustadoras. A partir de um trabalho editorial muito bem elaborado, as capas dos livros desse companheiro eram assustadoras. Havia um livro em específico, eu não me lembro nem o nome da obra agora, mas a capa me causava calafrios. O tempo vai passando e ele começou a produzir outras obras. No entanto, agora voltadas para uma questão político-partidária, analisando o Brasil dos últimos anos,
sobretudo dos últimos 5, 6 anos, por uma lente político-partidária. Vejam que não há uma análise da estrutura brasileira ou da estrutura mental, mas há sim um apontamento bem específico para problemas político-partidários do país. Passado mais um pouco de tempo, esse companheiro começa a produzir obras, agora já não tratando de magos, de dragões ou de política, mas tratando do contato com extraterrestres, canalizando extraterrestres, a forma como ele se expressa, dando comunicação para espíritos de outros planetas. Percebem como que, primeiro, é difícil a gente afirmar se tratar de um grupo espírita, né? Segundo, percebem que falta uma crítica básica e fundamental? Uma crítica assim, ó, simplória, que possa simplesmente confrontar essas ideias com o pensamento básico do Espiritismo? E mais, vocês conseguem entender que só há a produção desse tipo de material porque há consumo? Quer dizer, há pessoas que se interessam e vão comprar esse material e vão pagar caríssimo para isso? Não tem outra palavra para a gente usar senão superstição. Há teorias estranhíssimas em voga, como teorias que dizem de espíritos obsessores que colocam chips nos seus obsidiados. E aí é muito curioso, porque um espírita racional médio, ele vai negar a eficiência de uma pedra, de um cristal ou de uma erva, dizendo que isso é crendice, mas afirma que os obsessores impõem chips aos seus perseguidos. Percebem que é a mesma lógica, meus amigos? E é uma lógica marcada pela falta de lógica? Como pode um chip ou uma pedra ter preponderância no espírito, sobrepujando a sua capacidade de pensar e a sua vontade própria? É disso que a gente está tratando e é disso que o Denis fala quando nos alerta. Se não olharmos para a mediunidade com atenção, quem toma conta dela é a superstição. E a superstição, ela vai desfigurar um fenômeno que é lei natural e, portanto, simplório, deveria ser humilde, discreto, e vai transformar esse fenômeno num fenômeno sobrenatural, num fenômeno miraculoso, num fenômeno fantástico. É bem curioso a gente perceber quando há comunicação mediúnica, o sujeito está chorando só porque o espírito começou a falar, nem sabe a mensagem que o sujeito trouxe. É muita emoção porque é doutor Bezerra, é muita emoção porque é o fulano de tal. Pois é, mas o espiritismo não está preocupado que você se comova pelas mensagens dos espíritos, porque isso só não basta. Se fosse a comoção que mudaria a nossa vida, a gente podia assistir uma série, sei lá, de 20 filmes e colocam a gente para cima e a gente sairia dali transformado. Não é a comoção que muda a gente. O que muda a gente é a capacidade de introjetar os ensinamentos espirituais para mudar comportamento. Superstição, né? A gente também vê essa superstição crescendo diante dos eventos espíritas em que palestrantes e médiuns são tratados como representantes da deidade na Terra. Pessoas que se tremem inteira para pegar um autógrafo. Pessoas que tocam no médium e falam, ai meu Deus, agora eu estou me sentindo... calma, calma, isso não é espiritismo. Calma, não vamos dar vazão para essas angústias nossas dessa maneira, porque lembra que eu dei um exemplo, talvez uns 2 ou 3 estudos para trás, falando a respeito da infecção de garganta e da neosaldina, ou do paracetamol? Você está com uma infecção de garganta que te dá febre, dor de cabeça. Essa infecção de garganta é a visão distorcida que a gente tem da realidade. Aí nós temos alguns caminhos para ela. Um caminho
é tomar um anti-inflamatório. O que é um anti-inflamatório? Lucidez, discernimento. Mas ao invés de tomar o anti-inflamatório, a gente fica tomando paracetamol para baixar a febre. O que é o paracetamol? Eventos passionais, leituras toscas, que não aprofundam a gente no problema da nossa própria condição, que ficam nos ajudando a desejar como suprassumo do processo de evolução e para nosso lar. Não há muita lógica nisso. Mas é exatamente o tema que o Denis está tratando para nós. E se a gente pensar na produção que a gente tem espírita hoje disponível, vocês vão falar, ah, mas isso nunca existiu. Talvez isso que o Denis queira que a gente faça seja algo que nunca aconteceu de verdade, só lá no tempo de Kardec. E aí eu peço licença para discordar de vocês. Porque nós temos alguns nomes que remetem a nós, nos remetem, na verdade, né, a essa busca por compreensão. Nós temos alguns pesquisadores que foram vivos no nosso tempo e que fizeram esse trabalho. E eu não estou falando nem daqueles do final do século XIX, não. Eu estou me referindo ao século XX. E aí eu cito para vocês 3 indivíduos que têm uma extensa obra, que se dedicaram a olhar para a mediunidade, a inferir dali ensinamentos e a tentar decodificar essa lei natural, que não é lei do espiritismo, a gente entende que isso é lei natural, que se manifesta através do transe mediúnico. O primeiro deles que eu cito, e eu cito para vocês em vários estudos aqui, é o Hermínio Miranda. E aí a gente tem alguns livros dele que são referência nesse processo. Eu vou citar 2, eu podia citar mais. 2 livros do Hermínio que são referências para a gente pensar esse movimento de olhar para o fenômeno mediúnico e tentar decodificá-lo. Primeiro, A Diversidade dos Carismas. Essa obra é indispensável para quem estuda a mediunidade, porque nela o Hermínio vai analisar com muito cuidado, com muita precisão, a faculdade mediúnica de uma médium desconhecida. Ele dá para ela o nome de Regina na obra, mas não é o nome original, o nome oficial. Vários amigos com quem eu conversei no interior do estado do Rio, onde ele morou, ou mesmo outros amigos que eram também amigos do Hermínio, nunca trouxeram à tona quem foi Regina, quem era essa médium. Nós não sabemos nem se já desencarnou, é bem provável que sim, mas não sabemos por onde anda. E ele faz um estudo detalhado das faculdades mediúnicas da médium, cotejando Kardec, mas também outros autores que estudaram o transe e a mediunidade pós-Kardec. Então é uma obra fantástica. Nós temos também o segundo livro que eu indicaria para vocês, que é O Diálogo com as Sombras, onde o Hermínio vai se desdobrar sobre o tema da chamada por nós doutrinação dos espíritos ou da conversa com os desencarnados. E há uma história bem interessante, né, uma efeméride do nosso espiritismo brasileiro, que narra que quando Dona Ivone terminou de ler o livro, Ivone do Amaral Pereira, ela pegou o telefone e ligou para o Hermínio para parabenizá-lo. E ela teria dito para ele que aquele livro, O Diálogo com as Sombras, que foi consequência dos grupos de desobsessão em que o Hermínio trabalhou, né, seria o livro que Kardec não teve tempo de escrever. Tão profundo e tão sólido o que ele apresenta ali. Além do Hermínio Miranda, a gente pode citar o professor Hernani Guimarães Andrade. Né? Esse viveu em São Paulo e tem uma série de estudos e de pesquisas no campo da parapsicologia, todos eles municiados pelo argumento espírita. Né? E talvez a grande contribuição do professor Hernani seja um estudo que ele faz do perispírito,
que ele vai chamar de modelo organizador biológico, ou MOB. As obras do professor Hernani são editadas hoje pela Didier, de Votuporanga. E são livros muito interessantes para a gente também deduzir consequências dos fenômenos mediúnicos, estudá-los. E, por fim, eu gostaria de citar um último autor, eu podia citar mais, mas a gente vai se estender, e eu confesso que fiz aqui uma seleção daqueles que, na nossa leitura, são consistentes. Eu cito, por fim, o Palhano, Lamartine Palhano Júnior, do Espírito Santo, que foi um dedicadíssimo pesquisador da mediunidade, que produziu muitas obras sobre o assunto, falando sobre o passe, sobre a própria reunião mediúnica, né, sobre os sonhos numa perspectiva espírita, todas obras que vão analisar os fenômenos e vão deduzir dos fenômenos uma lei. Aquilo que seria o básico para nós fazermos. Muito mais básico, né, do que simplesmente nos dedicarmos a qualquer tipo de esforço meramente passional. Portanto, o Denis tem uma atualidade para nós incômoda se a gente lê com os olhos do compromisso que temos com o nosso movimento espírita. Né? Por fim, ele vai encaminhando para o encerramento da obra, né, do capítulo, dizendo para nós, lá no finalzinho do último parágrafo, que qualquer pessoa com alguma perseverança e sagacidade, colocando-se nas condições necessárias, poderá observar esses fatos e formar sobre eles uma opinião esclarecida. Olha a abrangência do convite que o Denis nos faz. Né? O que a gente precisa ter em mente nesse momento? É claro que o fenômeno ele vai ocupar um papel importante, mas é mais importante ainda que dele a gente possa deduzir uma consequência ética e moral substanciosa. Né? É claro que é importante que exista o fenômeno. Não existe espiritismo sem espíritos. Essa é uma outra tendência de algumas casas que dizem, não, a gente não precisa mais, porque tudo que a gente podia aprender com os espíritos, a gente já aprendeu e agora a gente precisa ficar quieto, a gente tem que trabalhar e botar em prática. Não existe espiritismo sem espírito. Sem espíritos, o espiritismo é só uma parte da moral cristã, mas não é espiritismo. Né? A partir das mensagens deduzidas às leis, a gente emprega essa lei numa rotina cotidiana de transformação da nossa casa mental. Esse é o ciclo. Só que você precisa fazer esse ciclo completo. Então, é indispensável, é fundamental que a gente possa também entender como os fenômenos acontecem. E, se for possível, presenciar alguns fenômenos, para que a gente saia dessa semiluz, saia desse umbral, ou seja, dessa obscuridade em que a gente colocou o fenômeno mediúnico, tire então ele, pegue de volta esse fenômeno do campo do paranormal, do sobrenatural, e integre no campo da vida comum e da vida prática. É isso que o Espiritismo deve fazer. Deixa eu ver as perguntas de vocês, rapidamente. A Luísa Medeiros escreve para mim, na noite escura da alma tem uma citação. As coisas sobrenaturais são tanto mais obscuras ao nosso entendimento, quanto mais luminosas e manifestas em si mesmo. É uma situação interessante, né? Na verdade, a gente começa a perceber que poucas coisas são de fato sobrenaturais. Talvez elas existam. O transe místico é uma delas, que é sobrenatural, porque não tem tradução em palavra. Mediunidade não é mística, tá? A mediunidade não é a mística espírita. Mística é uma outra coisa. O Nicolas pergunta, como o espiritismo vê a magia? É só superstição? Não. Magia não é só superstição. Magia é o acordo entre alguns espíritos que podem gravitar dentro de uma faixa vibratória específica e que dentro desse campo tem certa liberdade de ação. É a melhor forma que eu posso explicar isso para vocês rapidamente. Tem uma questão no Livro dos Espíritos que alguns companheiros usam para dizer que não existe esse tipo de fenômeno. Kardec pergunta assim, pode um
um homem mau, com auxílio de um espírito mau, fazer o mal a uma pessoa boa? E aí os espíritos respondem que não, Deus não permitiria. Então a turma usa isso como referência para dizer que não existe esse tipo de coisa. Bem, mas a gente tem que saber ler a pergunta, porque é questionado se eles podem fazer mal a uma pessoa boa. A uma pessoa boa, de fato, não podem. O que a gente tem que responder é quem é bom. Né? Mas isso seria tema para um outro estudo. A gente pode até fazer um estudo só dedicado a responder sobre isso, sobre magia, demanda, essas outras coisas. Eu topo, se vocês quiserem. Aí o Nicolas fala de novo: o espiritismo é ponto de partida para muitas pessoas. Eu mesmo sou um deles. Foi a partir dele que fui conhecer as tradições ocultistas e algumas ordens iniciáticas. Eu alinhei a minha mediunidade. Que bom. É isso mesmo. A Gisele fala das colocações. A Fabiana pergunta pelo Zé Arigó. O Zé Arigó, ele pode ser considerado quase um médium de efeito físico, né? Ao invés de um médium de efeito inteligente. Os espíritos usavam ele como moviam as mesas no tempo de Kardec. O Arigó é um daqueles médiuns que surgem de tempos em tempos para provar que a mediunidade existe. Porque ele era totalmente inconsciente e mais, produzia fenômenos de dar curto-circuito na cabeça da gente. Né? Ele era usado pelos espíritos praticamente como um objeto inanimado. E claro, né, vocês veem que ele tem uma vida bem conturbada. Pontos mais altos, pontos mais baixos, mas acredito que tenha cumprido parte da sua tarefa, né, como chamariz para a mediunidade e para o espiritismo no Brasil. Tudo bem? Acabou que eu corri bastante no final, né, para poder dar tempo de encerrar. Podemos pensar num estudo sobre magia. Eu vou colocar aqui na minha casa mental para a gente poder separar um espaço para isso. E eu penso na melhor forma da gente fazer, tá bom? Corri para a gente conseguir chegar no final e a gente conseguiu, né? Por hoje eu acho que a gente pode ficar aqui, meus amigos, tá bom? Na próxima semana, a gente vai ver um capítulo que é bem interessante, porque vocês vão ver como que no tempo do Denis, no tempo de Kardec, haviam pesquisas sérias sobre o espiritualismo, sobre a comunicação com o mundo invisível. No capítulo 19, o Denis vai tratar dos testemunhos científicos. Então, ele vai apresentar para nós o relato de várias pessoas respeitadas da época que se dedicaram a olhar para a mediunidade e encontrar, né, o que estava provocando aquilo. E aí vocês vão ver como tinha gente dedicada a estudar esse processo no mundo. E é muito curioso, porque se a gente vai estudar esse período na história, eu sou formado em história, não existe referência a um breu sobre o espiritualismo e o espiritismo no século XIX. Parte por preconceito dos pesquisadores e parte mesmo por dificuldade de acesso às fontes e tal. Então há muita coisa para ser trabalhada nesse aspecto. Tá bom? Agradeço a vocês que ficaram até o final. Convido vocês para conhecerem o canal da Sociedade Espírita Primavera, que está aqui, né? Lá tem mais vídeos, não só meus, mas vídeos também de outros palestrantes amigos. E a gente está pensando em algumas coisas para fazer por lá. Eu vou avisando vocês. Vou colocar meu e-mail aqui mais uma vez, para caso alguém queira mandar mensagem. Eu estou com vários e-mails para responder. Vários mesmo. Eu prometo que antes de eu desencarnar eu respondo. Confie em mim. É só uma fase mais atribulada que nós estamos passando por aqui, mas que em breve se encerra. Eu peço a vocês que dediquem um bom pensamento para nós, que mantenham sempre as suas preces em dia e que, por favor, lembrem de mim nas suas preces, para que a gente se encontre várias e várias vezes ainda. Tá bem? Um beijo grande no coração de vocês e até segunda-feira que vem, meus amigos. Muita paz.